João capítulo 5, podemos ler? Vamos até o 9. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Continuamos. 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Verso 3, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Versículo 4, tem Bíblia que vai apresentar o 4 entre colchetes, porque esse é um texto que os estudiosos têm dúvida se ele aparece ou não no texto original. Então, se você tiver a sua Bíblia, tem Bíblia aí com aquele colchetinho envolvendo aí o versículo 4, você tem de uma olhada. Se tiver, é porque essa versão tem dúvida se esse texto estava ou não no original. Então, antes da pregação, aula de teologia, né? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aí o 5 diz, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha a visitação no 6 acontecendo ali. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ficar são? 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Lá no verso seguinte, e Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 9, paramos por aqui. Logo aquele homem ficou... Não, mais forte, gente. Logo aquele homem ficou... Tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Glória a Deus. Pode se assentar. Fique à vontade na presença do eterno Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, durante esta semana, na verdade, desde a semana passada, tem sido uma agenda bem corrida aqui para nós, né? Tivemos sexta-feira a presença do pastor Alan Brizotti, aí no sábado também com os jovens, domingo de manhã, 2 ceias, né? E aí foi uma semana puxada, e segunda-feira tinha pregação, terça-feira a missionária Rúbia me deu o privilégio de pregar aqui no trabalho das mulheres. Qual é o tema, missionária Rúbia? Eita, glória a Deus, né? O tema do trabalho das servas de Deus, terça-feira passada, fizemos um geral aí, né? Falando sobre as mulheres, a revolução das incluídas, o agir de Deus na vida de mulheres improváveis. Olha que a glória de Deus desceu aqui. Tem um mistério nessa igreja, quando me chama para pregar terça-feira, sempre chove, né? Eu acho que Deus fica com dó das irmãs, né? E diz: eu deixei essa serva de Deus em casa. Mas foi um Pentecoste, e na próxima terça-feira dá-se sequência a esse projeto. Fica o convite para as irmãs e para os irmãos que querem ver o agir de Deus na vida de pessoas improváveis na terça-feira. Então, dizendo isso, porque aí foi uma semana inteira de trabalho, estivemos pregando no interior na sexta-feira, e aí no sábado, aí retornei de madrugada, 3 horas da manhã, eu disse: eu vou aproveitar essa viagem, o irmão veio me trazer, eu disse: vou dormir, né? Aí o irmão, quando entrei ali no carro, ele disse: pastor, o senhor não está com sono não, né? Eu disse: irmão, eu até que estava. Pastor, estou orando a Deus há um tempo para ter essa oportunidade de te levar, tem umas dúvidas teológicas aqui capciosas, pronto, estou acordado até agora, né? Então, eu vou tentar falar de maneira mais calma, e de vez em quando você coloca um glória a Deus aí, para animar um pouco o pregador, né? Então, na quarta-feira, no feriado que nós tivemos aí, eu tirei para ler um livro de um teólogo, um pensador, um filósofo cristão, chamado J.P. Moreland. O título do livro é O Triângulo do Reino. Nesse livro, esse autor está dizendo que
a igreja hoje, que deseja causar o impacto, ela precisa recuperar o que ele chama de triângulo do reino. E esse triângulo do reino envolve necessariamente que a igreja priorize, em primeiro lugar, o restabelecimento do conhecimento, isto é, a área da apologética. Então, crente que não gosta de pensar, não vai contribuir para que esse triângulo do reino avance na cultura atual. Jean-Paul Sartre, um filósofo anticristão, dizia que o crente, o cristão, ele prefere morrer a pensar. E geralmente é o que ele faz. O que ele está dizendo para nós é que quando o cristão é desafiado a pensar ou a morrer, ele logo prefere morrer, né? Porque tem preguiça de pensar. Com isso, a igreja está ficando para trás em várias frentes, em várias áreas. E então esse pensador vem nos dizer que a igreja precisa do restabelecimento do conhecimento, porque a batalha da atualidade é uma batalha de narrativas, é uma guerra de narrativas, é um modelo de batalha que tem sido travada a partir da área de linguística, a partir da área de comunicação. Então, oremos a Deus para que se levante na igreja homens e mulheres que sejam tementes a Deus, mas que tenham também uma boa base bíblica de exegese, de cultura, de conhecimento do nosso tempo, para defender os princípios e valores da palavra do nosso Deus. O segundo pilar, ou o segundo lado desse triângulo do reino que ele diz, é a renovação da alma. Ele disse que nós vivemos um período com muita gente ferida, almas adoecidas, pessoas que não estão tratadas na sua interioridade, e essas pessoas que estão mergulhadas em escuridão profunda lá dentro do ser, são pessoas que terminam também, de certa forma, manchando o evangelho e desenvolvendo um modelo de espiritualidade doentio, e com isso não conseguem dar um bom testemunho da palavra de Deus. E finalmente ele encerra dizendo que a igreja relevante para o nosso tempo, ela precisa desesperadamente da restauração do poder miraculoso do reino. Aqui é um filósofo dizendo para nós que a igreja precisa recuperar a crença no sobrenatural. É um filósofo cristão dizendo para nós que a igreja é uma comunidade carismática no sentido de ter os carismas, os dons espirituais, e que a igreja, ela não fará diferença alguma nos dias de hoje se ela não se posicionar. O que ele está dizendo para nós, em outras palavras, é que este é um tempo para a gente voltar a acreditar em milagres. Vou dizer de novo, porque talvez nem todos tenham entendido. Este é um tempo para a gente voltar a acreditar que Deus ainda faz milagres. Que Deus ainda faz milagres. Nós estamos nos tornando uma igreja excessivamente racional. Nós estamos nos tornando uma igreja excessivamente racionalista. Nós estamos hoje, nesse período, perdendo esta base bíblica da crença nos milagres que o nosso Deus ainda pode fazer. Por que que eu escolhi o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João, ele não fala de muitos milagres. Aliás, João retrata cerca de 7 milagres apenas. Mídia, projeta para nós, por favor, um texto no Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. João vai dizer por que ele compartilhou alguns milagres. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais. Sinais ali no grego é simeon, de onde vem a palavra semiótica. É basicamente essa a ideia. E esses sinais são milagres. Ele operou muitos outros na presença dos discípulos.
E esses milagres que foram operados estão na Bíblia, sim ou não? Sim ou não? João está dizendo que não estão neste livro. Ele está dizendo, Jesus operou mais milagres do que eu consegui registrar. E não é uma fala só de João. Ele está dizendo na presença dos discípulos. Eles viram Jesus fazendo milagres. Aí João vai dizer assim: eu escolhi alguns, e escolhi com uma intencionalidade. No mestrado em teologia, eu estou trabalhando teologia lucana. Eu estou defendendo a centralidade de Lucas, que é a base do movimento pentecostal. Aí alguém disse, mas Lucas é um historiador, Lucas não é um teólogo. E eu disse, errado. Lucas é historiador, mas ele também é um teólogo. Através da sua historiografia, ele quer nos ensinar teologia. E é verdade que esse aspecto de seletividade aparece em João. Olha o verso seguinte, no 31. Aí João vai dizer, estes, porém, que eu selecionei para mostrar a vocês, foram escritos com uma intencionalidade. Qual é? Para que vocês creiam, para que creiais que Jesus Cristo, o Filho, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo vocês tenham vida. No nome de quem? Você não pode ler os milagres de João sem ter essa percepção. Ele colocou milagres para que você creia. Creia. Creia no quê? Que Ele é o Filho de Deus. E se você crer nele, você vai ter vida. E essa vida vem do nome de quem? Essa vida vem do nome de quem? De Jesus, para que tenhais vida em seu nome. Tudo bem, pastor, eu entendo então que Deus quer falar conosco sobre milagres que Ele ainda faz. E essa narrativa foi escolhida por algumas razões. E a primeira lição que eu quero compartilhar aqui com vocês é que, se nós queremos que Deus volte a fazer milagres, nós precisamos de algumas lições. A primeira, volta para nós o texto de João capítulo 5, verso 1, e pode deixar lá. O texto vai dizer que houve uma festa, e Jesus está indo a Jerusalém, porque lá estava acontecendo uma festa. Mas quando Jesus chega na festa, Ele não vai para a festa. Ele não vai para a festa. Ele vai para onde? Para onde Ele vai? Ele vai visitar aquele grupo para quem não tem festa alguma. Ele sabe que tem uma festa, mas ele sabe que tem gente excluída da festa. E não era uma pessoa. Vamos lá no versículo seguinte. O texto vai dizer, vamos no próximo, vamos no 3, que aí a gente já ganha tempo. Neste jazia, se falasse uma multidão, você entenderia que era muita gente? Mas por que ele diz que não é só uma multidão? É uma grande multidão. Para uma grande multidão não tem festa. Para uma grande multidão não tem alegria. Para uma grande multidão a vida já perdeu sentido faz muito tempo. Tem muita gente se debatendo e as igrejas em festa, e muita gente que não sabe o que é festa, que não sabe o que é vida, que não sabe mais o que é alegria. Então Jesus passa pela festa e Ele vai atrás dessa grande multidão. E é uma multidão de enfermos. Aí o texto vai qualificar os enfermos. Eram pessoas cegas, que já não tinham mais a percepção
da realidade, gente que não enxergava mais. Era pai que não sabia mais os traços do rosto do filho, que não conhecia a fisionomia da filha, que não se recordava mais do rosto da própria esposa. É gente mergulhada em uma escuridão profunda. Mas além dos cegos, haviam os paralíticos, aqueles que não conseguiam mais se locomover, que não conseguiam mais andar e que não tinha motivo de celebração alguma. E lá estavam também os ressecados, e todos esses estavam esperando o quê? Estavam esperando o quê? Estavam esperando o quê? Movimento das águas. Tem muita gente assim, mergulhada em dores, em angústias profundas, com a vida travada, com a vida destruída, e ao invés de esperar em Deus, estão esperando o movimento de águas, estão esperando isso ou aquilo. Vamos para o versículo 4. Por que esperavam o movimento das águas? Porque acreditava-se que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Quando a água era agitada, a selvageria se manifestava, porque na nossa dor, nós não conseguimos entender a dor do outro. Não é o que esse homem vai reclamar depois? Às vezes era até bom que o anjo não agitasse as águas. Não dá para comprovar se havia ou não havia anjo fazendo isso. Não dá para dizer. Mas havia uma crença de que isso acontecia. E com o mover do anjo na água, a brutalidade se manifestava. Era um passando por cima do outro. Era um arrebentando o outro. Porque lá só recebia a bênção aquele que era o primeiro. Mas o primeiro era o único. Porque não havia bênção para o segundo. Então eles ficavam tempos e tempos fixando aquela água à espera de um mover. Certo dia, versículo 5, chegou alguém ali. Certo dia chegou alguém, foi para uma festa, entendeu que a festa não era uma festa que envolvia todos, e ele foi então visitar essa turma. Bom, havia ali uma multidão, diga comigo, havia uma grande multidão. Primeira lição desse texto: se nós quisermos que Deus faça milagres nas nossas vidas, precisamos primeiro ter uma leitura profunda da vida e saber que o sofrimento é universal. Tem muita gente que não tem sido abençoada por Deus por causa dos seus pensamentos destrutivos, por conta da sua mentalidade vitimista. Ela acha que é a única que sofre, acha que o único casamento que acabou é o dela, acha que a única pessoa que Deus não cura é ela, acha que a única empresa que não vai para frente é a dele, acha que a única vida que não saiu do jeito que foi projetada, do jeito que foi desenhada, foi a que ele sonhou. Então ele torna Deus o seu rival, ele torna Deus o seu inimigo, porque parece que toda a desgraça do mundo, Deus decidiu dar para ele. Aí a narrativa bíblica abre dizendo que havia uma multidão. Tem mais gente sofrendo. Tem mais gente sofrendo. Você não é a única. Você não é o único. Há uma multidão de gente que também sofre. Por que a gente às vezes fica com esse psiquismo reducionista e achando que o único que Deus não ama é a gente? Está lá uma multidão de gente doente. Shakespeare já dizia que a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Sabe o que ele está dizendo? Que a cada novo dia que a vida sorri para você, é a mesma vida que chora para alguém. Então hoje, se você acordou, respirou, teve um dia abençoado, pôde almoçar, teve almoço lá, glória a Deus. Na hora de vir ao culto, teve uma água assim para dar um banho no templo do Espírito.
teve um desodorante para passar, para no final do culto a gente fazer troca de desodorante e a turma ir cheirosa assim para casa? Veio a pé? Veio a pé? Veio a pé? Alguém veio a pé? Não, veio de carro? Veio de carro? Não dão glória a Deus, não? Não, mas se veio de bicicleta, glória a Deus também, né? Glória a Deus. Veio de moto, glória a Deus. Deus tem nos abençoado tanto, mas parece que a nossa vida é a única vida que não deu certo, não é verdade? Então nós precisamos quebrar essa mentalidade e desenvolver uma leitura mais profunda da Bíblia e entender que tem gente sofrendo. Pastor Alain Brizotti pregou aqui domingo de manhã na ceia aquele texto de Jeremias, quando Jeremias está reclamando de um monte de coisa. Aí Deus diz: rapaz, você está reclamando porque está correndo com aqueles que vão a pé? E o que você fará quando tiver que competir com aqueles que vão a cavalos? O problema é que nós somos uma geração fraca. Nós somos uma geração fraca. Nós somos uma geração que o eixo existencial gravita em torno do nosso próprio umbigo. E parece que Deus ama todo mundo, só não ama nós. João capítulo 5 diz que havia uma multidão de gente arrebentada, de gente triste, de gente sofrendo. Agora, sabe o que é que nós precisamos aprender? Precisamos aprender a lidar com a dor. Sócrates já dizia que quem quer o prazer vai ter que levar a dor. Quando Sócrates disse isso, algumas pessoas não entenderam, e a medicina não era tão evoluída. Mais recentemente, Dr. Paul Brand, um especialista em estudo de células, descobriu que a mesma célula transmissora do prazer é a mesma célula que transmite dor. Então, quando você sente dor, dê glória a Deus, porque você também pode sentir prazer. É a mesma lógica do salmista: choro dura uma noite, mas alegria. Se você tem passado pelo momento de dor, não se desespere não. É sinal de que você também ainda experimentará a alegria de Deus, a satisfação de Deus na sua vida. Pastor, por que que Deus não fez comigo? Eu não sei. Quando chegar ao céu, Deus sabe que eu vou chegar com uma lista lá, né? Mas acha que eu vou ter tempo de perguntar de lista? Tem coisa que aqui a gente não entende. Por que que algumas pessoas passam por determinadas situações? Na verdade, quem é que sofre na vida? Todos sofrem. Na verdade, todos sofrem. Alguns mais, outros menos. Mesmo uma pessoa que ama a Deus também está suscetível à dor. E a temperatura da dor tem a capacidade de revelar quem de fato Deus é para nós. O escritor Philip Yancey, no livro Decepcionado com Deus, ele disse que a dor coloca à prova as nossas convicções mais profundas a respeito de Deus. Sabe por que que às vezes Deus tem que deixar a dor bater aí? Para você responder para Ele quem é o Deus que de fato você carrega no seu coração. Tem gente que só adora a Deus por causa das bênçãos que recebe. É a tese de Satã, lá no capítulo 1 e 2 de Jó. Quando Deus diz: tem visto meu servo Jó, Satanás, com astúcia, ele diz: mas é claro que ele te adora, porque o Senhor não é um Deus confiável. O Senhor, na verdade, é um Deus que alicia os seus correligionários. Satanás está dizendo para ele, colocando aqui entendido então, que quem está lá, o adversário seria Satanás. Ele está dizendo: ele tem uma boa família, ele tem saúde, ele tem capital reputacional, ele tem tudo de bom e de melhor que a vida pode proporcionar a ele. Aí ele diz: façamos uma coisa,
Vamos arrancar tudo que o Senhor deu a ele e vamos ver o que sobra desse adorador, porque ele não te adora por aquilo que tu és, ele te adora porque ele foi comprado. A tese de Satã, ela teve apenas uma falha: ela escolheu a pessoa errada. Hoje, nas igrejas evangélicas da atualidade, Satanás tem dito para Deus: eu não te falei? Acabou de perder o emprego, nem quer mais ir à igreja. Deus está falando aqui. O Senhor não o curou daquele problema na saúde, ele não quer mais ir para a igreja. Está passando por uma adversidade na vida e ele não te adora mais. Então a tese de Satã é uma realidade na vida de muitas pessoas. Então às vezes Deus precisa nos jogar no meio da multidão para ver se a gente está servindo ele por causa do movimento das águas, ou se nós estamos dispostos a servi-lo por quem ele é, por aquilo que ele é. Ah, meu Deus, para a gente ganhar um pouco mais aqui de tempo. Segunda lição que esse texto nos ensina. A primeira é: quer milagre de Deus na sua vida? Tenha uma leitura profunda e entenda que o sofrimento, ele é universal. Você não é a única pessoa que sofre, outras pessoas também sofrem. Essa é a primeira lição. Qual é a segunda? A segunda é que você precisa vencer o teste do tempo e não deixar a espera te destruir, porque a espera machuca. A espera machuca. Nós queremos o milagre de Deus para quando? Eu digo aqui que eu não sou profeta da igreja, eu digo que eu sou teólogo da igreja, um deles, e o pior de todos. Tem gente melhor aí, né? Mas eu creio que Deus está falando com a gente aqui. Eu creio que Deus está falando com a gente aqui. Você não pode deixar a espera te destruir. Não, pastor, mas a espera, ela não pode fazer mal. Projeta para nós, povo de Deus aí da mídia, Provérbios 13:12. Provérbios 13:12. Nós temos que aprender a lidar com a espera. Sabe quando que eu queria o milagre? Eu queria ontem. E tem gente que vai dizer: eu queria anteontem. Porque nós queremos que Deus faça já. E está na Bíblia que Deus é já. Ah, mas leia um pouco mais a Bíblia, e ele não foi já na vida de todo mundo, não. Para Abraão foram 25 anos até a promessa se cumprir. Esse aqui estava há 38 anos ali. Quanto tempo a sua fé é capaz de aguentar até que o milagre de Deus aconteça na sua vida? Quanto tempo? Está lá. A esperança adiada faz o que com o coração? Não, vocês estão desanimados demais. Quem não dormiu à noite foi eu, né? A esperança adiada desfalece o coração, adoece o coração. Tem corações doentes aqui. Doentes por quê, pastor? Porque o tempo está passando e eu não tenho visto nenhum indício, nenhum sinal de que esse Deus da Bíblia virá ao meu encontro. Quanto tempo você está esperando, irmão? Quanto tempo você está esperando, irmã? Essa é parte da pergunta. Porque a outra parte da pergunta não é quanto tempo você está esperando, é como você está esperando. Voltemos para João capítulo 5, voltemos para João capítulo 5. O texto diz, lá no verso 5, estava ali um homem que havia quantos anos?
Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? E quanto tempo você está esperando? Ah, pastor, comecei a orar tem um mês. Ô, santo varão, santa varoa, um mês. E já está com palmo de língua para fora. Levante-se. Recupere-se. Marcha um pouco mais. E estava ali. Estava onde? Estava onde? Estava ali. Quanto tempo? Quanto tempo? 38 anos ali, 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 ali. Um dia chegará a minha vez. Um dia chegará a minha hora. Um dia, o dia da minha visitação chegará. Abaixo e anda lá. 38 anos com os pés fincados. Não arredo o pé. Não recuo. Não desisto. Não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para me apoiar. Não tem ninguém para me dar uma força. Mas eu vou ficar plantado aqui. Aqui, aqui. A espera não vai me matar. A espera não vai me destruir. Porque o dia da minha visitação chegará. Hoje é o dia da visitação para alguns corações. Hoje é o dia da visitação para alguns corações. Sabe o que é que nós precisamos? Precisamos recuperar a esperança. Václav Havel disse que esperança não é convicção de que dará certo. Tem gente que acha que esperança é convicção de que dará certo. Ele disse que não é isso. Esperança é outra coisa. Ele disse que esperança é a certeza de que alguma coisa faz sentido. E o que é que faz sentido? Faz sentido ficar ali. Faz sentido não recuar. Faz sentido não desistir. Faz sentido não fechar a Bíblia e querer deixar de ser crente. Faz sentido não abrir mão do ministério. Faz sentido não abandonar o ministério que Deus te confiou. Faz sentido orar por esse filho que te dá trabalho, orar por essa filha que não quer o caminho de Deus. Faz sentido continuar um pouco mais, às vezes com esse casamento que tem uma chance de se salvar. E o que é a esperança? Meus amados pastores, esperança é a gente crer que faz sentido. Por que não é garantia de resultado? Porque às vezes o resultado não virá aqui. Mas eu quero morrer ali, esperando, crendo, acreditando nele, que um dia esse Deus de um coração enorme vai se lembrar. Tem gente que a vida não é mais festa. É uma multidão de gente quebrada, arrebentada, ferida pela vida. E aí ele diz: hoje a festa será em outro lugar. Eu ouvi hoje pelo menos umas 3 vezes um dos melhores teólogos na área da interpretação da Bíblia. Porque eu quis entender. Se havia uma multidão de gente arrebentada, ele curou um só. Sim ou não? Não tinha uma multidão lá, meus amados? Curou um só. Por quê? Por quê? Esse teólogo disse assim: o problema dessa multidão é que quando a gente fica obcecado por uma coisa, a gente se esquece do que é fundamental. Eles estavam esperando o anjo enquanto Deus estava lá. Estavam esperando anjos quando Deus estava lá. Mas é os olhos fixos na água, quando deveria ser os olhos fixos em Deus.
para onde os seus olhos estão voltados. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que não percebe que o Deus da vida está aqui, ó. Está aqui, ó. O Deus da vida está aqui. O Deus da vida está aqui. O Deus da vida está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Porque é o dia da visitação para alguns corações. Ele passou no meio da multidão e a multidão não percebeu, porque a multidão queria anjo. E aí o texto vai dizer, vamos para o verso 6. Já estou caminhando aqui para a minha conclusão. Oh, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. E Jesus, vendo quem? Vendo este. E como que ele estava? Estava deitado. Mas estava ali. Estava deitado, mas estava ali. E você que hoje saiu da sua casa dizendo, eu vou lá. Mas olha, meu coração está desanimado. Gente que hoje saiu de casa dizendo, se Deus não me dá uma palavra, eu não sei mais o que eu vou fazer. A palavra de Deus para você é, levante-se e ande. Levante-se e ande. Ele estava deitado, mas estava ali. Nós estamos desistindo muito fácil daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos desistindo muito fácil daquilo que Deus tem para nós. Um dia, Jesus foi lá naquele lugar e esse homem estava lá. Jesus olhou para ele e o viu deitado, mas o viu ali. E sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Olha a palavra, sabendo. Sabendo. O nosso Deus é um Deus que sabe. O nosso Deus é um Deus que sabe. Quando o regime nazista matou milhares de judeus, muitos deles enforcados, quando era um homem com peso suficiente, então, quando ele era pendurado, o próprio peso do corpo o levava à morte rapidamente. Mas vocês sabem que crianças foram enforcadas também? E o peso da criança não é suficiente para uma morte rápida. Aí essas crianças morriam agonizando, e a visita da morte era um pesadelo para elas. Aí perguntaram para um pastor que passou pela experiência nesse mesmo campo: onde estava Deus quando essas crianças morriam de maneira tão cruel? Onde estava esse Deus? Ele disse, estava lá, na corda, sofrendo com elas. Está lá e vendo esse deitado e sabendo. Ele vê e ele sabe, ele vê e ele sabe, ele vê, ele sabe, ele vê, ele sabe, ele vê, ele sabe, ele vê, ele sabe. Alguém orou aqui, dizendo, o Senhor não vê? O Senhor não sabe? O Senhor não se importa? Ele está te respondendo aqui. Ele vê, ele sabe, ele vê, ele sabe. E aí ele tem uma pergunta. Ele tem uma pergunta. Quer ficação? 38 anos esperando é muito tempo, não é? Você quer ficação? Quer ser curado? Está deitado, está entregue. Mas ainda nesse coração deve ter algum lampejo de esperança. Você quer ficar curado? Sabe qual é outro problema nosso? Projeta o versículo 7. Aí o enfermo respondeu como?
Como que ele respondeu? Senhor, 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 38 anos de espera não vai matar o senhorio dele no meu coração. Ele continua sendo Senhor. 38 anos de espera e ele continua sendo Senhor, Senhor. Não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Aí quando eu vou, desce outro antes de mim. Tem gente que sabe que a vida está passando e tem muita gente chegando lá primeiro do que você é ou não é? Palavra profética de Deus aqui. Oh meu Deus, a vida está passando, algumas coisas não estão dando certo e sempre tem gente passando à frente, sempre tem gente chegando em primeiro lugar, porque às vezes tem alguém que ajuda, às vezes tem alguém que empurra, às vezes tem alguém que puxa, mas e quem não tem a quem pedir ajuda? Para nós ainda há uma esperança, porque Ele vê, Ele sabe, Ele vê, Ele sabe. Aí uma hora Ele pergunta para nós, pergunta o quê? Você quer ser curado? Verso 8, Jesus não respondeu a argumentação dele, sim ou não? Lá Jesus fez uma pergunta, quer ser curado? Ele teria que ter dito o quê? Sim, não, o óbvio, não é? Mas o que é que ele está fazendo? Está desabafando, porque não era só o físico que estava doente, era a alma também, ele precisava falar. Senão Jesus cura o físico e a alma continua doente. Ele tem que falar, ninguém me ajuda. A ordem dele é levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Olha, se você veio aqui hoje assim entregue, irmão, irmã, é normal vir assim. Ele estava deitado, você ainda está andando, então está melhor do que ele, não é verdade? Não importa como você entrou aqui nesta igreja hoje. Pastor Oséias é um pastor preocupado com Bíblia, com palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje para essa igreja é que hoje é um dia de visitação. Hoje é um dia de visitação. Não é para todos não, mas para algumas pessoas. Alguns ciclos estão se fechando hoje. Alguns ciclos estão se fechando hoje. Alguns ciclos estão se fechando hoje. Você pode levantar-se, por favor? Eu quero orar. Eu quero orar nessa noite, para que Deus faça milagres. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, qual é a sua dor, qual é a sua angústia, qual é a razão da sua espera. Eu não sei. Equipe de louvor, só segura um pouquinho, tá bom? Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua angústia, qual é a sua impossibilidade. Mas hoje eu quero, em nome de Jesus, com o auxílio dos pastores que aqui estão, liberar uma palavra de Deus, de bênção para a tua vida. Não vale um amém não, gente? Liberar uma palavra de bênção de Deus para a sua vida. Pastor, eu fui ao médico e ele me deu um laudo dizendo que isso aqui não tem saída, não tem jeito. Vamos colocar na mão do nosso Deus. Amém, gente? Pastor, estou lutando, estou tentando, mas as portas não se abrem. Já não sei mais o que fazer.
Vamos falar com aquele que nas mãos tem chaves e abre porta que ele abre e ninguém fecha. Vamos orar para ele também fechar a porta que não é para você entrar, para não ficar confuso. Vamos orar. Pastor, estou começando o negócio, é de onde eu vou conseguir recurso para sustentar a minha família? Mas está cada vez mais difícil. Vamos colocar nas mãos dele, porque ele é o dono da prata, dono do ouro. Amém, gente? Amém. Pastor, eu estou mergulhado numa escuridão profunda, não tenho mais nem vontade de viver. Aliás, eu até tenho dito, se o Senhor quiser me levar, eu estou pronta, eu não tenho mais alegria de viver. Minha irmã, meu irmão, vamos pedir para o Deus da vida. Vamos pedir para o Deus da vida. Vamos pedir para o Deus da vida te visitar e tirar essa sombra, essa escuridão da sua alma, do seu coração, para você voltar a sorrir. Para você voltar a sorrir. Para você voltar a ter alegria na tua casa. Porque tem gente aqui que não tem mais alegria não sabe mais o que é alegria, o que é felicidade. Mas o Deus da vida, o Cristo Todo-Poderoso, Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Sinta o toque dele aí na sua vida. Fecha os teus olhos. A equipe de louvor vai cantar parte de uma canção, e eu creio que o Senhor vai lhe visitar onde você está. Eu creio que o Senhor vai lhe visitar onde você está. Pode fechar os teus olhos? Pode fechar os teus olhos. Oh, Senhor. Aleluia. 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 Jesus. Estás aqui, movendo entre Ele nós. está aqui. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Estás aqui, Tu és bem-vindo. mudando destino. Tu és bem-vindo, meu Senhor. Te adorarei, Senhor. te adorarei. Estás aqui, Tu és bem-vindo. operando milagres. Opera milagres. Te Opera adorarei, milagres, Senhor. Opera te milagres. adorarei. Aleluia. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de Aleluia. promessas, caminho no Aleluia. deserto, luz Aleluia. na escuridão. Deixa Ele Meu tocar a Deus, sua vida. esse é quem tu és. Deixa Ele tocar a sua vida. Deus é Deus de Aleluia. milagres, Deus de promessas, Aleluia. caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Enxugue as lágrimas, salve os corações. Tu és a resposta. Meus irmãos, minhas irmãs, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Oh, Senhor Jesus,
Eu tenho tanta certeza que o Senhor está aqui e que hoje é o dia da visitação. Toca no corpo dele, toca no corpo dela, arranca essa enfermidade, arranca essa enfermidade, arranca essa dor. Ainda que o médico tenha dito que é grave, para o Senhor não é grave. Não há impossibilidade para o nosso Deus. Enfermidade, saia desse corpo em nome de Jesus. Olhos sejam curados, audição seja curada, dores no corpo saia em nome de Jesus. Caroços cancerosos, saia desse corpo agora. João disse que os sinais têm um propósito, é para que o povo creia que Jesus é o Filho de Deus. Saia, desapareça agora em nome de Jesus. Caroços cancerosos, saiam desse corpo em nome de Jesus. Espírito maligno, espírito das trevas, que tem trazido tristeza à alma, ao coração dele, ao coração dela, damos-te uma ordem no nome de Jesus. Saia da mente dele, da mente dela, do coração dele, do coração dela. Deixa esta vida livre em nome de Jesus. Espírito das trevas que tem lutado contra o lar deste homem, desta mulher, em nome de Jesus, esta casa não é sua, esse lar não é seu, essa casa é de Deus, esta família é de Deus. Declaramos a tua derrota hoje, em nome de Jesus. Porta do emprego se abra, vai dar certo, vai dar certo, porque é o dia da visitação. Empresa, a bênção de Deus está sobre esse negócio, para sustentar a família dele, dela, para investir na obra. Prospere em nome de Jesus. Vida espiritual enfraquecida, ministério que está paralisado, o Deus que te chamou te renova. O Deus que te chamou te renova, te renova. Volte a pregar, volte a evangelizar, volte a expulsar demônios, volte a orar pelos enfermos, volte a fazer a minha obra, porque grande é a vitória de Deus. Se você crê, erga suas mãos com a minha e diga: eu creio que estou abençoado em nome de Jesus. Está abençoado? Pode olhar para quem está do seu lado e ser profeta. E pastor, voltou com esse negócio? Hoje voltou, hoje voltou. Fala para ele: é o dia do teu milagre. Diga para ele, diga para ela: mas eu não conheço. Você não tem que conhecer, Deus conhece ele, Deus conhece ela. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua vida.